Espiritismo Sem Máscaras. Apresentação: Márcio Eduardo. Alô você, boa noite. A partir de agora estão juntos através das ondas do rádio no programa Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está no oculto. Participe com a gente. Interaja através das redes sociais da Rádio Brasil Espírita, através do nosso chat, através da nossa fanpage, através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita Canal 1, bem como também através do nosso WhatsApp. E hoje, Extraterrestres 2. E aí? Você acredita em extraterrestres? Se você acredita, participe. Que hoje eu recebo o meu amigo Alfredo Narras, que está com a gente mais uma vez aqui no programa. Boa noite, Alfredo. Seja bem-vindo à Rádio Brasil Espírita com mais uma participação do programa Espiritismo em Foco. Espiritismo Sem Máscaras, com o tema Extraterrestres 2. Viva, Márcio. Muito boa noite a todos os seus ouvintes, os ouvintes da rádio, os amigos. É uma honra muito grande estar aqui na presença de vocês para a gente comentar esses assuntos, que são empolgantes, sem dúvida. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir desculpas pelo programa anterior, que eu cometi um erro de agenda. Assumi um outro compromisso achando que o programa seria um dia seguinte, e me enganei e deixei o programa no vazio, com muito remorso, com muita dor depois ao saber do meu engano. Então eu peço desculpas e espero que os amigos tenham compreendido a minha falha e me perdoem. Alfredo, você deixou a gente com mais vontade e mais ansiosos em chegar ao novo dia do programa. Entendeu? O Alfredo vai falar agora um pouco sobre o tema de hoje, os extraterrestres. E em seguida nós iremos voltar e falar aqui das perguntas e da interação dos ouvintes. É com você, Alfredo. Ok. Bem, nós estamos vivendo um momento muito interessante na medida em que a ciência e os órgãos de imprensa e a NASA estão divulgando com uma certa intensidade assuntos de ufologia, de contatos extraterrestres, enfim, o assunto está na pauta do dia. Os congressistas americanos, o Senado americano, na realidade, impôs à NASA a obrigação de divulgar tudo que ela sabe a respeito de contatos extraterrestres e tornar isso público como um direito dos americanos e talvez do mundo inteiro, saber o que realmente se passa, já que o assunto é ainda motivo de muito acobertamento, de muita desinformação e tudo mais. E é provável que no mês de junho a NASA divulgue um relatório ou algo parecido a respeito de tudo que ela sabe. Naturalmente que vão omitir informações estratégicas, que são de interesses militares americanos a respeito de tecnologia, etc. Mas a comprovação da presença extraterrestre na Terra está mais do que feita, está mais do que visível, mais do que palpável. Basta a gente ter um pouquinho de curiosidade, passar algumas horas aí navegando pela internet, nos sites de astronomia, de antropologia, de extraterrestres mesmo, para verificar uma imensa bagagem de informações, de conhecimento, das casuísticas, né, de permanência, presença extraterrestre no nosso planeta. Mas eu acho que cabe um introito aqui para a gente ter uma linha de raciocínio desses conhecimentos de, 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 de,
por definição, tudo que são deuses, anjos caídos, seres de outro mundo, espíritos desencarnados, toda essa gama de seres, elas se enquadram na nomenclatura como seres de fora da Terra, sendo, portanto, nessa ótica, extraterrestres. Então, nesse sentido, os seres humanos já sofreram a influência desses seres em todas as épocas da humanidade, desde a formação da Terra. É possível observar que as aparições de extraterrestres se dão de diversos modos e formas diferentes, sejam por meio de observações de naves à distância, de eventos chamados de primeiro grau, né? Ou seja, nos eventos onde há constatação de evidências da presença de naves com marcas no solo, aqueles copos círculos que os extraterrestres deixam mensagens cifradas ali, nos campos de trigo, sobretudo da Inglaterra. E há também os casos de constatação da presença física de seres extraterrestres por meio de fotos tiradas por pessoas que presenciaram, filmes, relatos de testemunhas nos casos de contato de primeiro grau. Então, os casos de primeiro grau são aqueles em que você vê o ser, você tem contato direto com o ser. O segundo grau é quando você tem contato com evidências. E terceiro grau são os avistamentos à distância, assim que a ufologia cataloga a questão extraterrestre na Terra. Agora, quando a gente analisa a história planetária, a gente verifica que tem registros paleontológicos que dão notícias da existência em tempos remotos da presença de seres de fora no nosso planeta. É o caso das informações sobre a Lemúria, Atlântida, hoje submersas, os Néfilins, ou anjos caídos citados na Bíblia, os Anunnakis, vindo do planeta Nibiru para a Mesopotâmia, desvendado por Zecharia Sitchin, né? Os Maias e os Incas na América Latina, além de povos ancestrais da Ásia, da Turquia, em tantos lugares aí menos conhecidos, que dão conta de que muitos espíritos de outros planetas já encarnaram na Terra, construíram suas cidades, mas essas civilizações acabaram devastadas por fenômenos telúricos, dilúvios, trombadas com outros astros, extinguindo suas civilizações. Agora, a encarnação de seres de fora contribuiu ostensivamente para a miscigenação entre raças diferentes, promovendo modificações no próprio DNA humano. Nesse sentido, a atual configuração morfológica do Homo sapiens, após o dilúvio universal, acabou sendo o resultado da contribuição de todas as raças que para cá vieram, promovendo enxertia genética pelo acasalamento ou pela manipulação externa dos genes. Além disso, na literatura espírita, nós temos muitos relatos. O principal deles, e o mais estudado, talvez, o livro A Caminho da Luz, de autoria do Emmanuel, através do Chico, relata a saga de seres exilados da região da Capela, enviados compulsoriamente para a Terra, onde ficaram isolados dos seus familiares capelinos, a fim de resgatar seus débitos para com as leis que governam a vida, ao mesmo tempo que se redimiriam do seu passado delituoso ao ajudar os povos primitivos da Terra, remanescentes após o dilúvio dos eventos destruidores, e desse modo recuperarem sua cidadania cósmica, a fim de poderem voltar para a Capela num processo ainda em curso. Por esse autor espiritual, Emmanuel,
o mais estudado pelos espíritas, é possível que algum dos eventos ufológicos com presença extraterrestre nada mais são do que a presença na Terra de seres encarnados na capela, familiares dos exilados que para cá vieram, que vêm até aqui com suas naves para avaliar o adiantamento moral dos seus descendentes aqui compulsoriamente exilados, com vistas a avaliar o mérito deles para a sua libertação, a fim de voltar para a capela. Isso é um fato curioso da gente analisar, né? O extraterrestre vem para cá, mas nesses eventos cósmicos ou mundiais, eles desencarnam e seus espíritos passam a encarnar em corpos humanos, sobretudo depois do dilúvio que acabou com todas as espécies antigas e ficou só o Homo sapiens. Então, todos os seres extraterrestres que desencarnaram na Terra estão atualmente encarnados como Homo sapiens. E, naturalmente, quando vem uma nave de fora, quando vem familiares seus que ainda habitam em outros mundos, o que acontece? Eles vêm investigar quais são os seus descendentes que ficaram exilados aqui na Terra e procurar acompanhar o seu comportamento, a sua atitude perante a vida, a fim de avaliar a possibilidade deles voltarem ou não para seus mundos de origem. A rebelião de Lúcifer, ocorrida na Capela, envolveu cerca de 20 planetas, 19 planetas. E esses planetas, cada um deles tinha uma configuração morfológica diferente. Não eram todos brancos, louros, de olhos azuis, etc. Eram seres de vários tipos morfológicos diferentes. E esses mundos nos quais eles viveram também fizeram a sua limpeza e mandaram para a Terra tudo que não devia ficar lá. Então a Terra virou a lixeira de 19 mundos, que vieram todos com suas configurações morfológicas para cá, e aqui eles foram morrendo, reencarnando, morrendo, encarnando, até que ficassem todos consubstanciados no Homo sapiens. Então, quando vem uma nave de fora, ele quer saber qual é dentro do Homo sapiens, qual é aquele que é do planeta deles, para poder estabelecer contato, para poder estabelecer uma avaliação, para possibilitar ou não o seu retorno para casa, já que não pertencem à Terra, né? Então, quando a gente vê isso, e tem um outro autor espiritual também que fala a respeito dos espíritos que encarnam na Terra, ele esclarece que os espíritos aqui na Terra se distribuem pelo globo em função de certas tarefas a realizar. Então a gente vê que cada povo do mundo tem uma configuração meio diferente, que é a influência de mundos diferentes sobre esses povos. Então o irmão X fala que cada país do nosso planeta, mesmo na atualidade, trabalha com uma necessidade de evolução diferente do outro e complementar. E ele ressalta 2 países mais importantes dentro da configuração da Terra. São os Estados Unidos, que se caracterizam pelo avanço da inteligência. O planeta é o país mais inteligente, digamos assim, que movimenta melhor a tecnologia planetária. Agora está se disseminando pelos outros povos, mas eles, durante muito tempo, foram os primeiros. E o Brasil, que característica o amor, como a religiosidade, a amorosidade, a afetividade do nosso povo. Então, nós temos 2 polos no mundo que, digamos assim, disseminam pelo planeta inteiro 2 coisas diferentes, a inteligência e o amor. E essas 2 asas que os espíritos dizem que são as asas que nos libertam. Então não adianta muito você ser muito inteligente, saber muito, se não tiver obras práticas que desenvolvam o sentimento, o amor, a atitude benevolente, né, misericordiosa para com os demais.
Então, quando a gente analisa por essa ótica de que os espíritos que estão encarnando na Terra, em grande parte são espíritos de outros mundos, o foco da nossa visão muda para um aspecto mais cósmico, digamos assim, procurando saber nossas origens, né, interplanetárias, já que a nossa evolução não se deu somente na Terra. Quando a gente pega a pergunta 172 do Livro dos Espíritos, lá o Kardec diz que nós já vivemos em outros mundos. E a reencarnação nossa na Terra é a mais inferior de todas elas. Não tem nenhum mundo pior do que esse no qual nós tenhamos encarnado. Porque aqui é planeta de expiação e provas, planeta de exílio, uma prisão, um hospital, onde tudo que é ruim do cosmos em volta da gente veio parar aqui. E a gente vem nessa miscigenação de egos, de experiências, de mundo, de seres de diferentes culturas e diferentes mundos, a gente aprende a miscigenar os aspectos culturais, espirituais e produzir um DNA dentro da gente mais homogêneo, mais fraterno, digamos assim, com todas as culturas, com todos os povos. E isso é inédito lá fora. Normalmente, cada mundo tem uma configuração morfológica única, decorrente da experiência daquele mundo ao longo dos milênios. E eles não são todos os mundos aí fora que miscigenam como a Terra. A Terra, por ser um planeta para o qual vieram seres de muitos mundos diferentes, houve uma amálgama, uma miscigenação de DNA que produziu um ser inédito no cosmos. Nós somos uma raça experimental única. Não tem outra raça conhecida com esses aspectos morfológicos que nós temos, tanto para o bem quanto para o mal. Mas somos únicos, porque temos um DNA muito alterado, muito miscigenado, e que perde a sua influência dos mundos de origem dos quais nós viemos, já que nós miscigenamos com outras culturas e outros mundos. Então, nesse sentido, os mundos aí fora, que têm um único tipo morfológico evoluindo, eles começam a se interessar pela gente. Com que motivo? Com que razão? A Terra se tornou um ícone, um modelo inédito. E, naturalmente, todos os mundos procuram sempre o que há de melhor no universo para copiar, assim como nós fazemos. Nós queremos copiar os hábitos dos países desenvolvidos. Nós queremos vestir a roupa com que se vestem as pessoas mais elegantes. Nós queremos a comida que seja mais benéfica para a saúde. Enfim, a gente sempre procura o melhor. E isso é natureza. Os seres de fora também procuram mundos onde os seres apresentam uma configuração eugênica mais bonita, mais bela, mais homogênea, ou seja, mais flexível no sentido de se adaptar às circunstâncias e modelos diferentes. E isso a Terra tem. Né? Os seres de fora costumam dizer que isso está na Bíblia até, né? As mulheres da Terra são as mulheres mais lindas do universo. Não é só da Terra, não. São seres que tiveram uma alteração genética que produziu um ser altamente diferente em beleza estética, em beleza eugênica. E isso é fantástico. Então o pessoal vem aqui para fazer abdução, para tirar sangue, plasma, etc., para levar esses moldes de DNA para o mundo deles, para ver se eles produzem pessoas tão bonitas como aquelas que vivem na Terra. Curioso isso, mas é fato. E assim também acontece com as tecnologias que nós copiamos de outros mundos. Assim é com tudo que há de bom no universo, todos os planetas, de algum modo, procuram copiar como molde, como referência. E isso é que é interessante a gente
refletir a respeito disso, né? Então, por essa ótica, a Terra hoje é um padrão a ser alcançado por outros mundos. Nós estamos, digamos, na vanguarda eugênica, em termos de beleza estética, estamos na vanguarda em termos de flexibilidade e adaptação a diferentes formas de viver, estamos na vanguarda no sentido da mediunidade, que, ao que tudo indica, os outros mundos não têm essa faculdade mediúnica desenvolvida como ela foi na Terra. Tudo indica que a semeadura mediúnica fecundou muito mais a Terra do que qualquer outro planeta conhecido. Então, nós temos, dentro dos nossos recursos espirituais, a faculdade de perceber a espiritualidade, de saber a presença de espíritos entre nós. E mais do que isso, distinguir as várias faixas vibratórias nas quais a vida acontece, nas diferentes dimensões. E hoje, com a ciência informando o status quo do universo, nós já estamos conseguindo extrapolar o próprio universo para perceber a espiritualidade fora do universo, onde os espíritos luminares, as entidades superiores vivem. E aquilo que está dentro do nosso universo, naturalmente, faz parte de um processo que ocorreu de uma maneira possivelmente equivocada. Eu acho que aqui é um material suficiente para a gente conversar com os amigos. Eu não sei se eu estou sendo entendido, não sei se eu avancei muito, mas, enfim, eu fico à disposição para a gente conversar, para não ficar eu tentando traduzir uma mensagem que eu não sei se é receptiva para os amigos. Tema palpitante, Alfredo. Mais uma vez, um extraterrestre. Eu quero agradecer a presença, antes de iniciarmos com as perguntas da produção e as perguntas dos ouvintes, agradecer a presença de todos que estão aí no nosso chat, bem como também na fanpage da Rádio Brasil Espírita. E vamos iniciando já com a primeira pergunta, a pergunta da produção, a pergunta da noite, Alfredo. O documentário A Procura de Aliens registra a possibilidade de comunicação com extraterrestres por meio da música. Isto pode acontecer, já que a linguagem musical é universal? Eu tenho absoluta certeza que sim. Quando você estuda um pouco de mitologia, existem mitologias que dizem que o universo partiu do som, ele foi construído a partir do som. A matéria, as ondas das quais a matéria, as ondas das quais as partículas se desprendem para constituir a matéria, essas ondas, que é a teoria das cordas, né, é resultado dessa vibração das cordas emitindo sons. E quando essas cordas energéticas vibram e emitem sons, elas liberam partículas, e essas partículas é que se agregam para formar os átomos, formar as células da vida, enfim, é o que dá forma à vida. Isso é uma concepção cósmica muito válida, que valeria a pena a gente estudar, investigar em mais profundidade. Tanto é que a música mexe com a alma de qualquer pessoa. Não tem como você ficar infenso à música. Ela é alimento da alma, como dizem os artistas, né? E, naturalmente, é alimento da própria criação, da vida. Então, eu sou fã dessa concepção, sim. Eu acho que é perfeitamente válida. Quem participa com a gente é Leão Paz. Está com a gente ligado aqui em nosso chat e formula a primeira pergunta dos ouvintes. Então, eu sou prisioneira de um ser ruim que já fui? Estou aqui reencarnada ou até eu me consertar?
Olha, eu acho que não seria prisioneiro de alguém ruim que você foi. Não vejo assim. A nossa natureza espiritual, ela é boa, por natureza. Ela tende ao bem, né? Mas nós somos criaturas, nosso ego é criado dentro de um universo imperfeito. E numa natureza imperfeita, é natural que nós sejamos também imperfeitos. Então, os erros que nós cometemos, os equívocos, os deslizes, as faltas, os próprios crimes que a gente comete, são decorrência da imperfeição com a qual nós fomos criados. O nosso ego, não o nosso espírito. O nosso espírito é outra coisa. O nosso ego é constituído de experiências através de corpos nos quais nós vivemos ao longo de muitas jornadas em muitos mundos. Então, o que a gente precisa distinguir? A natureza física, ela é diferente da natureza espiritual, né? O corpo é da matéria, veio do pó, volta para o pó, mas o espírito é sempre espírito e evolui. Agora, o espírito evolui através da matéria, através das reencarnações sucessivas, mas é sempre o mesmo espírito. E nós não somos prisioneiros de nós mesmos, nós somos herdeiros das nossas conquistas, herdeiros dos nossos deslizes, herdeiros das consequências dos nossos atos. Então, nós estamos o tempo todo, a cada momento presente da nossa vida, nós estamos administrando o nosso passado. O Chico Xavier costumava responder essa questão com a seguinte alegoria. O nosso espírito, ele, em analisando o nosso ego, ou seja, a nossa consciência que nos julga. A nossa consciência funciona como uma conta corrente. Os nossos atos bons vão para o lado do crédito, os nossos atos ruins vão para o lado do débito. Então, à medida que os nossos atos bons vão subindo, aumentando, e os nossos atos ruins vão diminuindo, a nossa natureza vai se modificando para melhor. Então, nós vamos eliminando o débito da nossa conta corrente e ficando só com créditos. Então, quando a plenitude da nossa conta corrente só tem créditos e não tem mais débitos, aí nós estamos livres. Não estamos mais inseridos nessa condição de criaturas compulsoriamente presas e isoladas num planeta inferior. Isso é passageiro, até que a gente preencha os créditos da nossa conta corrente e elimine os débitos. Mas o próprio Chico costumava dizer que uma conta corrente que já passou de 50% de crédito e diminuiu o débito, já é uma pessoa que tem tendência a ser boa, já acerta mais do que erra, e a propensão dela vai evoluir, vai ser de evoluir cada vez mais e sempre numa direção proveitosa para a vida. Não sei se isso responde a sua pergunta, Leão. Eu admiro a sua inteligência e a sua percepção para essas coisas que você pergunta. Maravilha, muito obrigado. Vamos à pergunta da Leda Ribeiro, que participa com a gente aqui pelo YouTube da Rádio Brasil Espírita. Eles fazem contato só com os seus descendentes, Alfredo? O que é que você disse aí para a Leda? Não. Eu não quero entrar em experiências pessoais nesse campo, porque você não pode provar e acaba sendo desmoralizado. Mas o fato é que os seres de fora, eles procuram na Terra não só os seus descendentes, eles procuram também as pessoas que podem ser úteis ao propósito deles de melhorar a qualidade de vida na Terra. Então, pode ser que um ser extraterrestre que aqui vem encontra um descendente seu numa situação crítica, ainda doente, ainda cometendo muitos equívocos,
e não é uma pessoa aproveitável, digamos, para o que eles pretendem. Mas eles podem encontrar ao lado, cerca das pessoas, criaturas que podem ajudar um descendente seu a melhorar. E é assim que eles, às vezes, intuitivamente, não, inspiradoramente, eles inspiram os outros a auxiliar aqueles seus descendentes que estão em situação equivocada. Então, eles trabalham com uma visão mais ampla, mais globalizada, não é só focada, não, vou salvar tal criatura, não é assim que funciona. Há um processo evolutivo geralmente feito em grupo, né? Então é todo um grupo que evolui, sobretudo quando veio de determinados planetas um contingente muito grande de almas. Então o interesse deles é por todas as almas daquele mundo, não só por um descendente exclusivamente. Então a coisa é um pouco mais complexa nesse sentido. A Leda ainda continua com a gente aqui, Alfredo. Tem como saber a origem interplanetária de alguém? Tem. Mas nós seres humanos, estamos fadados a viver num mundo ainda tão rústico, tão influenciado por formas negativas de vida, que oblitera a nossa visão espiritual, a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade, a nossa percepção. Mas uma pessoa que pratica meditação, que busca fazer uma viagem astral em espírito, enquanto seu corpo está em descanso, uma pessoa que tem uma consciência da vida espiritual mais trabalhada, pode sim, perfeitamente, investigar não só as suas tendências, né, de comportamentais, mas também a sintonia com outros mundos. Quem lê uma obra do Chico, por exemplo, a respeito dos exilados da capela, e sente ressonância com aqueles relatos que o Emmanuel trouxe, naturalmente sabe que a sua origem vem de algum mundo da capela. É natural isso, porque você sente ressonância com as leituras, com as informações que você está recebendo. Uma pessoa que tem afinidade com as leituras trazidas nas obras do André Luiz, através do Chico, e percebe a sintonia que tem com o mundo espiritual, sobretudo os espíritas têm muita sintonia com o nosso lar, a pessoa sabe que já estagiou naquela região astral da Terra, e muito daquela região astral da Terra tem a ver com os exilados da capela. Então são, digamos, pistas em que a gente pode investigar o nosso passado espiritual. Mas é preciso saber que os exilados que estão na Terra, principalmente da capela, são minoria, é pouca gente. O contingente maior da Terra são espíritos que fizeram a sua evolução no próprio planeta. Então não tem nenhuma busca espiritual, nenhuma busca por vida extraterrestre. A grande maioria não quer saber, tem medo. É desconhecido, não tem ressonância com nada de fora. Por quê? Porque a evolução sempre foi feita aqui na Terra. E a despeito de estar reencarnando aqui há muitos milênios, essas pessoas se abstraem das informações extraterrestres, dos avistamentos de naves, dos monumentos megalíticos que relatam presença extraterrestre antiga, de antigas civilizações. Elas se abstraem dessas informações todas, não querem saber, porque a vida delas é focada na evolução somente na Terra, não querem saber de outra coisa. Então, para essas pessoas, o que nós estudamos como espíritas, ou como espiritualistas, ou investigadores, é bobagem para eles. Só que para nós é alimento para a alma, faz parte da nossa bagagem evolutiva e também do estímulo que a gente tem para dar sentido à nossa vida. Olha, eu quero evoluir porque eu quero merecer recuperar as companhias espirituais que eu perdi. Que não é basicamente voltar para a capela, voltar para o mundo.
A questão toda é que uma pessoa que ficou exilada na Terra, ficou afastada, isolada dos seus entes queridos que ficaram lá fora. E ela não se identifica com nada aqui na Terra. Ela se sente uma estranha, se sente deslocada de tudo, nada atrai, ela não tem... Vive cercada de gente, mas não tem afinidade com ninguém. Esse ser, assim, que é de fora da Terra, ele inevitavelmente busca a espiritualidade. Não tem outro caminho para essas criaturas. Ela convive com as pessoas da Terra, procura ajudar, mas é aquele auxílio do qual Jesus ensinou para a gente. Olha, ama sem esperar nada em troca, porque não vai ter. É dar sem receber nada em troca. Mas esse dar sem receber nada em troca nos liberta das nossas dívidas, dos nossos débitos, e isso dá leveza ao nosso espírito para encontrar nossos entes queridos, sejam eles nos visitando através de suas naves, ou as presenças espirituais deles aqui, ou até, por merecimento, uma visita turística no nosso planeta de origem e manter contato com eles. É disso que se trata, é o contato que interessa. Alfredo, a gente vai dar uma paradinha só de 1 minuto, anunciando também aos nossos ouvintes aí que estão ligados aí no chat, só para a gente apresentar um vídeo de um grande evento que a Rádio Brasil Espírita vai realizar agora no dia 29. É só o tempinho da gente tomar uma água e voltar. Maravilha. Um grande evento que tem a realização da Rádio Brasil Espírita com a parceria do Centro Espírita William Crookes, aqui de Maceió. Convidamos a todos a participar com a gente no dia 29 de maio. A pergunta agora é do Roberto Fonseca, aqui no nosso chat. Quantas raças extraterrestres estariam visitando a Terra atualmente? Márcio, antes eu queria parabenizar a rádio pelo evento. Vocês estão trazendo um elenco de expositores muito bom, maravilhosos que merecem toda a audiência, toda a atenção, porque eles têm muito a contribuir. É um evento imperdível, viu? Imperdível, muito grande. Essa pergunta com relação à quantidade de espíritos que visitam a Terra, a resposta que a gente consegue estabelecer é a estatística das casuísticas ufológicas. Os Estados Unidos têm um compêndio de relatos de abduzidos, de seres que mantiveram contato, enfim, eles têm um catálogo de vários tipos diferentes de seres extraterrestres que já foram fotografados, já foram vistos, já foram alguns deles capturados, enfim, uma gama de seres de fora muito grande.
eles acreditam que existem cerca de entre 40 e 60 raças diferentes visitando a Terra em todas as épocas da história humana. E isso é bem provável que seja até mais. Mas, de fato, para a gente que procura aprofundar esse estudo, a gente devia se ater ao fato de que cerca de 20 raças são aquelas que têm descendentes aqui, que são as raças que fizeram parte da rebelião da Capela, de 20 planetas que tomaram parte dessa rebelião, cujos exilados de cada um desses mundos vieram parar na Terra. Então, esses estão sendo contatados permanentemente para efeito de avaliação, etc. Então, existem contatos diretos, objetivos, honestos, francos, de interesse evolutivo, digamos, cerca de 20 raças. E tem cerca aí de mais 20, ou 30, ou 40 raças que vêm à Terra para efeito de investigação, para efeito de compilar material genético, para efeito de aprendizagem, de convivência, enfim, vários motivos. A gente já deve ter percebido que aquele medo da Terra ser colonizada novamente, de ser explorado, o ser humano ser escravizado, isso não existe mais, isso já passou, já aconteceu. Não é mais algo previsto. A Terra já está, digamos assim, sob a proteção de raças evoluídas, principalmente dessas 20 raças que têm descendentes aqui, elas nos protegem. De algum modo, elas afastam os seres que vêm aqui para explorar, para escravizar, para tirar proveito indevido. Enfim, nós estamos dentro de uma proteção, digamos, numa forma de agenda construtiva para a humanidade. Então, o nosso passado, que nos causou muito medo, muita dor, muito sofrimento no passado, ele está sendo superado gradativamente. Nós não precisamos mais ter medo. Por isso que Jesus falou, olha, não temam. Vocês vão ver coisas escabrosas na sua frente, mas o caminho de vocês já está... o fardo já é suave, porque eu já estabeleci para a Terra uma proteção. É Jesus que disse isso. Não somos nós. Então a gente tem que confiar nesse tipo de proteção. E saber que existe aí, no plano astral, uma alfândega. Só entra quem é permitido e só sai quem pode. Existe um trato enfim, da entrada e saída de seres para o nosso planeta, como acontece nos outros mundos. Todos os mundos têm as suas alfândegas. Em que você não entra num planeta sem permissão, sem autorização, sem mérito. E vice-versa, a Terra está passando por isso agora, está entrando nesse clima de ser protegida. Então eu penso que a gente não precisa ter medo de nenhuma raça mais. A gente precisa ter medo de nós mesmos, das nossas inclinações, da força dos nossos hábitos negativos sobre a tendência, a inclinação recém-adquirida a partir de Jesus de fazer o bem. Essa é a nossa luta interna. Daí para frente, o problema é nosso, individual de cada um de nós. Tema palpitante sobre os extraterrestres e as perguntas, Alfredo, não param de chegar em nosso chat. Bastante perguntas aqui que foram enviadas para você aí esclarecer a todos. Luiz Cláudio Mendes, tem alguma previsão dessas raças extraterrestres entrarem em contato mais direto conosco? Olha, na minha ótica pessoal, quem procura o contato, encontra, inevitavelmente. Os buscadores bem intencionados, eles vão encontrar respostas, eu não tenho a menor dúvida disso. Como conheço muita gente que já teve contato real, palpável, e tem gente que está produzindo trabalhos em conjunto com seres de fora, não só com os espíritos, mas com extraterrestres. Isso já está acontecendo.
A questão que nós deixamos sempre claro é que uma grande maioria não está interessada nisso. Porém, tem uma metáfora que ilustra mais ou menos isso. Se você tem uma lâmpada acesa e envolve ela com muitos espelhos e amplificadores de luz, e você canaliza toda a luz de uma lâmpada que está dispersa em muitas direções diferentes e canaliza aquilo para uma direção única, você tem um raio laser com uma capacidade de produzir efeitos, curas, trabalhos, realizações impressionante. Por quê? Porque toda a luz foi canalizada para um foco só, para um ponto só. É com essa ótica que a gente acredita que, se Jesus, por exemplo, aparecesse para a humanidade inteira conforme ele prometeu, conforme está escrito nos evangelhos, se ele se dispuser, no momento que ele achar oportuno, aparecer para a humanidade, ele acaba se tornando esse foco para o qual convergem todas as atenções. E isso acaba com o medo, com as religiões, com os controles, com as formas de dominação que a sociedade tem para conduzir o povo para os interesses dos poderosos. Tudo isso acaba. Mas, para isso, é preciso que a humanidade esteja propensa a aceitar uma nova sociedade, um mundo novo. Enquanto nós estivermos apegados a esse nosso modo de vida de quase animal, de trabalhar para fazer fortuna, casar, ter filhos, criar filhos, criar netos e viver em função da vida, porque isso é vida animal, qualquer bicho faz isso. Enquanto a gente viver como animal, essas coisas não estão no horizonte. Estão no horizonte das pessoas espiritualizadas, mas não no horizonte do conjunto da sociedade, que vive ainda uma vida mais próxima dos animais do que dos espíritos. Esse é o grande problema. Mas eu penso que Jesus, como ele veio uma vez e conseguiu, só com 3 anos de vida pública, catalisar as atenções de meio planeta, o Ocidente inteiro na época, hoje, se ele voltar, como tem muitos povos aguardando a vinda de um ser de fora, ele poderia catalisar as atenções todas e ser esse vetor sinalizando uma nova era para a humanidade. Eu confio muito nisso, eu espero muito por isso. Não sei se isso vai acontecer no tempo da minha vida, mas na vida do meu espírito vai. Leda Ribeiro continua participando com a gente e formula uma outra pergunta. A vibração gera o som ou o som gera a vibração? No espaço fora das atmosferas terrestres não se propaga o som, certo? O som que gerou o universo seria em outra frequência, professor Alfredo? Caramba, Leda, que pergunta. Não sei se eu sei responder. Olha, se a gente analisar pelo lado da ciência, os astrônomos todos investigam a origem do universo. E eles investigam tudo que vem do começo do universo para cá. E uma das coisas que digamos, mais consistente é o ruído de fundo do Big Bang, o som do Big Bang, que ele se propagou em todas as direções, ele é audível até os dias de hoje. O pessoal ligado com meditação, com as coisas de viagem astral, etc., se ligam muito no Om, aquele som do Om, que é o ruído de fundo do universo. E quando se ligam com esse som, se ligam com a origem do universo. Então, por essa ótica, o universo começou do ruído da explosão do Big Bang. Então, começou com um som. Esse som, que no fundo
é uma energia emanada da explosão. Aí é que eu penso que eu não saberia explicar até onde o som é energia ou energia é som. Eu não conseguiria te dar uma resposta conclusiva. Mas, ao que tudo indica, o ruído da explosão gerou a expansão dessa energia que acabou se condensando nos sistemas das galáxias, nos astros, etc., e depois de onde se originou a vida. E nós chegamos na vida pensante e agora na vida espiritual. Mas não saberia definir exatamente se antes do som havia a vontade do ser que criou o universo, e aí não seria som, seria uma ideia, seria um projeto, ou se a gente considera a vida somente a partir do Big Bang, e aí é só o som. Se a gente se basear no Livro dos Espíritos, por exemplo, nós vamos ter a definição de que no começo de tudo existe Deus, Espírito e matéria. Só que no século XIX, matéria não era ainda entendida como condensação de energia. Se o Kardec fosse definir hoje a essência da vida, ele ia dizer, olha, existe Deus, Espírito e energia que se transforma em matéria. Então, a gente fica aí entre energia e som. Mas eu acho que você podia escolher para nós, eu não sei decidir. É uma pergunta interessante, curiosa. Assim. Ioiô Jatobá, que participa da Rádio Brasil Espírita e apresenta também 2 programas, formula a seguinte pergunta. Professor Alfredo, por que os Estados Unidos não preparam a humanidade para o momento em que teremos o contato? Então, a resposta para essa pergunta é um pouco complexa. Por quê? Primeiro, os Estados Unidos exigiram que todos os países coligados depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados, enviassem para lá tudo que fosse descoberto a respeito de extraterrestres, naves, evidências, etc. Então, os Estados Unidos catalisaram toda a informação extraterrestre com foco, provavelmente, instruídos, orientados pelos próprios extraterrestres, para que os Estados Unidos se tornassem o xerife do mundo no sentido de evitar novas guerras mundiais. Isso é uma hipótese. Estamos dizendo que é uma tese de raciocínio. Nesse sentido, os Estados Unidos, então, tiveram um projeto de poder, a partir da Segunda Guerra Mundial, conduzido pela tecnologia da bomba atômica, das naves interdimensionais, da parapsicologia, de todos os processos de controle da humanidade, para controlar o mundo no sentido de que o mundo seguisse um caminho mais pacífico, já que a história da humanidade é só guerra, 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 luta por impérios, domínios, etc. Então, esse controle dos Estados Unidos seria um marco no sentido de ir pacificando aos poucos o mundo. E aí, na medida que o mundo se pacifica, então as revelações a respeito da participação dos extraterrestres na história humana vai sendo divulgada tempo a tempo, de acordo com os avanços da sociedade. Fruto disso, por exemplo, é o que nós vamos ter o mês que vem, quando a NASA divulgar todos os seus arquivos a respeito de extraterrestres. Isso faz parte desse processo. Na medida em que o mundo vai se pacificando, vão sendo enunciadas as propostas extraterrestres, as formas de convivência com eles, o contato com eles vai se abrindo e a Terra vai saindo do isolamento cósmico que ela está, e aí os contatos vão se abrindo gradativamente e o convívio com seres de fora vai ser cotidiano, fatalmente, isso vai acontecer. Né? Hoje acontece a petit comité, para interessados dispostos a se despir de qualquer receio e ir nessa direção. Quem quiser, encontra. Mas, no futuro, isso vai ser modus vivendi cotidiano de todos nós.
né? Vem um ser aqui, um parente nosso lá de um planeta que nós vivemos, vem aqui, olha, vai fazer turismo lá, vai conhecer tua família, blá, blá. Vai ser inevitável, mas não se sabe quanto tempo vai levar isso, né? À medida que as ameaças de guerra forem desaparecendo e for havendo menos competição entre as nações e forem havendo mais cooperação na tecnologia, na divulgação dos eventos extraterrestres, a coisa vai. Você vê que nesse momento tem 3 países da Terra simultaneamente em Marte, aprendendo como estabelecer lá uma colônia. Cada um deles vai trazer um tipo de tecnologia, de informação, de material para ser aproveitado. Provavelmente vai haver uma configuração de um projeto único para explorar Marte, porque a Marte vai ser fonte de energia para nós e vai ser oportunidade de uma futura civilização humana, caso a Terra um dia sofra uma trombada ou tenha um processo por força dos exageros que nós fizemos com a ecologia humana, que talvez não permita que a gente sobreviva, então precisa ter um outro lugar para ir. Então, tudo está em jogo, as coisas não param. A evolução é contínua, é permanente. E os países que têm poder na mão e têm contato extraterrestre, naturalmente investigam todas as possibilidades e trabalham com elas. Vamos tentar materializar isso para dar um vislumbre de oportunidade na frente. Vamos dar esperança para os povos na medida em que a gente tenha novas tecnologias. Enfim, é um processo. Nós estamos num processo evolutivo, sem fim. Não tem fim. A Terra tende a se tornar algo muito importante para todos os outros mundos, devido ao contingente de mundos diferentes que nos assistem. Ok? Alfredo, e haja perguntas aqui no nosso chat. Palpita, né? É palpitante. Vamos passar a pergunta do Santos Domínio. As conexões dos extraterrestres com os intraterrenos chegam a ser maiores que com os superficianos? Eu não acredito. Eu penso, mas também não sei se eu estou certo. Aqui nós estamos entrando num campo de suposições devido à escassez de informações, tanto científicas quanto mediúnicas, a respeito disso. Tudo indica que os povos intraterrenos são aqueles povos que vieram de fora e, naturalmente, não conseguiram sobreviver na superfície por força das suas calamidades produzidas por eles mesmos e acabaram tendo que se abrigar no subsolo em situações de cavernas, num obscurantismo terrível, porque perderam a condição de viver na superfície. Esses povos, se eu penso que eu esteja raciocinando minimamente bem, eles vão receber assistência dos seres da superfície, porque eles já são seres de fora, né? E o que eles vão precisar é conseguir adaptabilidade para viver na superfície, ou serem levados, extraídos da Terra, nas condições em que eles estão, para viver em mundos onde as condições deles sejam proveitosas numa superfície diferente da Terra. Então, eu penso que há um processo de seleção, de exílio, de transferência. Eu tenho visto muito relato de médiuns e também da própria investigação que eu faço, de naves imensas circundando a Terra. Você não vai imaginar que uma nave tipo charuto, que é do tamanho de uma cidade, uma nave dessas, não vai vir aqui para fazer contato com 3, 4 gatos pingados. Uma nave-mãe dessas vem aqui para coletar e levar para ela bilhões de almas que estão sem condições de continuar na Terra. Esses bilhões de almas são colocados dentro de
cilindros lá dentro dessas naves e levado para mundos muito primitivos, lá fora, onde está surgindo ainda mundos que ainda vão ser civilizados. Então, está havendo o exílio da Terra já. Isso é palpável. A gente vê que o ambiente espiritual da Terra, de vez em quando, tem um alívio. Nós agora, nessas últimas semanas, tivemos um alívio vibratório. Por quê? Porque saiu várias dessas naves levando muita gente embora e a carga vibratória vai junto com eles. É lógico que aí emerge nova carga vibratória negativa que vai ser trabalhada, processada. Daqui a pouco vem outra onda que leva embora um outro processo de desencarne coletivo, como foi essa epidemia, e vai embora outra leva. É assim que a seleção vai acontecendo. Só que as naves não podem ficar aí esperando desencarnar um de cada vez. Eles aproveitam esses processos de desencarnes coletivos. E aí vai um batalhão para fora. Foi assim na época da AIDS, foi assim na época da SARS, está sendo assim agora. E a gente fala em bilhões de almas porque não vão só encarnados que desencarnam da doença. Vão embora também todos aqueles espíritos que estavam ligados aos seres que desencarnaram. Então é um contingente imenso de almas que está indo embora. E nem todos estão indo para lugares ruins. Tem aqueles que estão voltando para casa. Aqueles que mereceram, né? Então é um processo de seleção aí de esse sim, esse não, sendo feito aí fora, da espiritualidade, evidentemente. Um dia isso vai acabar sendo feito no ambiente fisiológico. E aí é que entram os intraterrenos na superfície ou já fora da Terra. Mas a ver, né? Quem viver, verá. Alfredo, já são 23 horas já e o pessoal não para de fazer perguntas. Vamos passar mais um pouquinho, um tempo, só para a gente responder mais algumas perguntas dos ouvintes aqui da rádio, passar mais uns 10 minutos. E a pergunta, estamos lendo a sequência das perguntas no chat. Nós estamos fazendo a sequência para não pularmos as perguntas dos ouvintes, estamos fazendo a sequência. Elizabeth Toledo, boa noite. Boa noite. Quando esses irmãos, chamados de ETs, vêm acompanhar a evolução de seus semelhantes, podem encontrá-los como espíritos mais evoluídos do que eles? Eu penso que sim, Beth. É muito possível. Se, eventualmente, familiares nossos que ficaram nos mundos dos quais nós viemos, e lá eles não evoluíram, ficaram lá na sua zona de conforto, com os mesmos procedimentos, a evolução é um processo de vontade própria. Se eles lá não quiseram evoluir, se estiveram satisfeitos com o seu modus vivendi, e nós aqui na Terra, por forças dos desafios, das necessidades, dos ataques, a gente evoluiu, provavelmente nós evoluímos mais do que eles. Embora isso talvez não esteja no nosso visor, digamos assim, olha, isso talvez não seja visível, palpável, mas eu penso que sim. Muitos, não é o nosso caso, não é o meu caso, mas eu penso num Bezerra, num Chico, esses seres que passaram ilesos pela Terra, passaram incólumes diante da corrupção. Esses seres, fatalmente, são mais evoluídos do que aqueles que ficaram seus parentes nos mundos de origem deles, a Capela, sobretudo, porque o Chico também veio de lá. Então, por essa ótica, sim, eu acho que tem espíritos aqui muito mais evoluídos do que aqueles dos mundos dos quais eles vieram. Isso é muito provável. Meu amigo Rivaldo Sávio, grande abraço, Rivaldo, seja bem-vindo aqui ao programa Espiritismo Sem Máscaras. O Rivaldo faz parte de um programa que é apresentado em parceria com a Rádio Brasil Espírita da ALESE. Pergunta do Rivaldo: podemos ir para outro planeta em desdobramento espiritual? O que podemos aprender lá?
com certeza. Eu penso que todos nós, de alguma forma, eu não diria todos os espíritas, nem todos os espiritualistas, mas a grande parte das pessoas espiritualizadas, minimamente espiritualizadas, viajam espiritualmente fora do corpo físico para outros mundos. E aí, o que vai aprender lá fora? Primeiro, vai entender o processo evolutivo desses mundos. Vai, eventualmente, fazer turismo, passear para ver quão é agradável ou desagradável são os mundos lá fora, até para copiar comportamentos, trazer para a Terra modos de vida que, eventualmente, eles estejam observando lá fora. A vida é aprendizado constante. Tem mundos mais avançados do que, muito mais avançados do que a Terra, mas são avançados tecnologicamente, são avançados pela inteligência. A Terra é um planeta talvez menos inteligente do que a maioria dos mundos aí fora, porém é o mais amoroso, é onde existe mais possibilidade de desabrochar esse sentimento nobre da alma de cuidar do outro, que eles não têm. A inteligência não cuida de ninguém. A inteligência é egoísta. Ela é possessiva, ela é introspectiva, digamos, ela busca aprender para ensinar, mas é puro intelecto. Agora, esse dom de cuidar dos outros, de dar de si para que o outro seja feliz, que é a arte de amar, isso é uma peculiaridade nobre de poucas almas. E ela existe em poucos mundos lá fora. São raros. Não é a constante do universo. Ainda não é. Um dia, talvez, a Terra seja um modelo disso para todos os demais mundos. Mas essa semeadura que Jesus, uma divindade vinda de fora do universo, semear aqui esse sentimento nobre numa alma inteligente, é a coisa mais rara que já aconteceu no universo inteiro. E essa semente brotou aqui. Ela foi semeada em outros mundos, mas não brotou como brotou aqui na Terra. É por isso que aqui a gente tem uma mãe que dá a própria vida por um filho, por alguém que ela ama. É por isso que na Terra tem homens, seres, mulheres também, superiores, que trabalham coletivamente e dão sua própria vida para que sua sociedade, sua família, seu país seja honrado, seja evoluído, seja nobre. Esse dom de querer o bem dos outros é raro no universo. Isso é que os espíritos nos ensinam. Isso é muito raro. O intercâmbio interplanetário quase sempre é de troca interesseira de tecnologia, de necessidades complementares uns para com os outros, mas não são um comportamento altruísta e nobre. Isso está se desenvolvendo a partir da Terra, é novo no universo. Por isso que a gente tem os espíritos, que não são seres com egos como nós somos, mas são espíritos livres, vêm até nós para estimular, para animar o nosso ego a viver nessa forma nova, altruísta, generosa, misericordiosa, superior de vida. Porque isso é uma semeadura nobre que deu certo, é uma minoria, mas deu certo na Terra. E é preciso ser cultivada e disseminada, não só pelo restante da Terra, mas pelos mundos lá fora. Esse é o processo. Esse é o trabalho que nós temos a fazer daqui para frente, no futuro. É multiplicar aquilo que Jesus ensinou para a gente, a fazer o bem sem olhar a quem, sem interesse, sem troca. É um modo de pensar, não sei se isso satisfaz. Alfredo, já estamos bem avançados na hora, né? E as pessoas não param de perguntar. É um tema muito polêmico, muito palpitante, né? Sobre os extraterrestres. E ninguém melhor do que o professor Alfredo Narras para nos esclarecer. Vamos
Vamos passar aqui mais uma pergunta, Alfredo, que é da Leão Paes. Existe a possibilidade dos extraterrestres invadir o planeta e decidir acabar com a raça humana? Não creio. Não. É mais fácil o próprio planeta, no seu regurgitar contra o homem, aniquilar a sociedade humana do que seres de fora. Eles não têm interesse em aniquilar a humanidade porque eles aprendem conosco. Eles nos protegem. Esse aqui é o fato novo, digamos assim, na história da Terra. Desde que Jesus semeou aqui essa sociedade em nome dele, eu penso que ele nos protege. Aí, daqui para frente, pela ótica espiritualista, nós estamos protegidos. Agora, o mal que nós fazemos ao planeta, o planeta devolve. Então, se a gente estraga a natureza, contamina os mares, os rios, se a gente destrói as florestas, se a gente acaba com a vida inferior que a gente explora, tudo isso vai ter retorno contra a gente. Mas é por retorno das nossas próprias ações e não por interferência de fora. Isso é o meu modo de pensar. Meu amigo Rogério Costa, radialista também, participa com a gente. Os ETs se relacionam faz tempo com alguns governos da Terra. Eles, inclusive, teriam um acordo para abduções e etc. Em troca, ofereceriam conhecimento? É possível isso? Com certeza. É isso que acontece. Sobretudo com relação aos americanos, né? Os militares americanos, aquelas áreas 51, etc., a própria NASA, eles adquirem tecnologia extraterrestre. Você vê os aviões cada vez mais aperfeiçoados que vão surgindo. Isso é tudo tecnologia de fora. Eles copiam das naves dos extraterrestres que estacionam ali e dos seres de fora que transmitem a forma de proceder para construir essas naves. Em troca, os Estados Unidos acobertam toda a questão das abduções, dos sequestros que eles fazem, para retirar da gente sangue, plasma, material genético, para levarem para os planetas deles. É uma troca. É uma troca. Então, essa troca tem sido acobertada pelos Estados Unidos, tem sido feita por eles. Só que agora esse processo de transferência tecnológica já avançou. A China já tem, o Japão já tem, vários países já, os europeus já têm. Então, essa tecnologia já é um produto da Terra, né? Terráqueo. E aí a tendência é que se proíbam essas abduções, essas coisas, porque a troca já foi feita. O que eles levaram já tem que ser suficiente, a não ser que eles nos levem fisicamente para o mundo deles, para a gente viver algum tempo lá, como foi o caso de Enoque, né? Você vive lá num outro mundo, procria com alguém de lá, transmite sua genética lá e depois volta. Esse é o futuro, provavelmente, porque o maior interesse dos extraterrestres hoje na Terra não é mais exploração de minerais, que já foi. Hoje o interesse maior dos extraterrestres é material genético, que o nosso é o melhor que existe atualmente no cosmos. Então eles trocam o material genético nosso pela tecnologia deles e nos ajudam a evoluir tecnologicamente, num processo controlado, né? Para que a gente não vá invadir o planeta deles. Porque se a gente adquirir de pronto a tecnologia deles, quem garante que um terrorista terrestre não vai pegar uma bomba atômica e ir lá no planeta deles, olha, agora isso aqui é meu. Entendeu? Então eles dosam a transferência tecnológica. Nós estamos aprendendo aos poucos para evitar que a gente se torne um poder ofensivo a eles. Ao contrário do que a gente pensa, né? Vamos lá, participando ainda agora vamos com a Ioiô, é muita gente, vamos... O horário já passamos bastante do horário,
Alfredo. E as perguntas não param de chegar aqui. Tem um comentário aqui, veja só o comentário aqui, Alfredo, que foi colocado aqui, da Leão Paz. Dá uma olhada aqui. O assunto é tão gostoso que a hora passa e não damos contas. Por mim, até as 4 da manhã. 4 da manhã com o Alfredo, show de bola. A Leãozinho é uma alma muito generosa, muito amiga, muito boa. Agradeço, honrado a opinião dela. Mas todo mundo acaba se cansando, viu? É verdade. Vamos ler mais 2 perguntas e aí a gente encerra o programa Espiritismo Sem Máscaras. Roberto Fonseca. No sistema solar, segundo a doutrina, teríamos vida em Júpiter, Saturno e Vênus. Informações do irmão X. Quais outros teriam no nosso sistema? Eu não queria dar opinião pessoal de experiências pessoais minhas, mas eu sou obrigado a separar essa questão. Quando o irmão X falou da vida em Saturno, Júpiter, ele estava se referindo a vidas mais rarefeitas, espíritos menos materializados, digamos assim, porque esses planetas são gasosos, então os espíritos ali são muito leves, muito rarefeitos, quase não têm vida material. Porém, nos satélites, Ganímedes, Io, Europa e tantos satélites desses planetas, que já não são planetas, são sistemas solares em construção, ali existe vida muito parecida com a nossa. A ciência ainda vai revelar isso para nós. Os americanos já sabem muita coisa, né? Assim como sabem de vida na Lua, em Marte, em alguns aspectos de vida intraterrena lá, etc. Tem muita informação que vai começar a ser despejada aos poucos aqui, a partir desse ano, talvez. Mas ali existem seres que têm uma morfologia, digamos, uma forma morfológica parecida com a nossa. Então, vai ter contato com eles fatalmente, num tempo que a gente não pode precisar, mas é inevitável. Isso vai acontecer. Se não for nessa reencarnação, na próxima, a gente não pode cotejar esse tipo de processo em termos de uma vida física. Ela é muito efêmera para servir de molde para tudo que vai acontecer para frente. Mas como a gente vai reencarnar de novo várias vezes, ao longo das experiências a gente vai começar a ter esses contatos físicos, né, com esses seres. Isso é inevitável. Última pergunta para a gente encerrar o programa. Infelizmente. Normélia Rodrigues. Professor Alfredo, você já teve contato material ou espiritual com os chamados extraterrestres? Já tive. Muitas informações que eu acabei de passar para vocês foram obtidas nessas experiências de campo, porque o contato extraterrestre não é algo fácil. Para ter esses contatos, eu estudei e fiz treinamento de campo durante cerca de 10, 12 anos para ter os primeiros contatos. É um assunto muito sério, é uma experiência incrível que eu tive e aprendi muito. É muito interessante. Mas não é algo que me alimenta o ego, não. É algo que eu fui em busca pela minha gana de saber, de aprender. Eu sou um pesquisador, eu sou um pensador, eu quero saber. Então eu vou atrás. Eu participei de mais de 30 congressos de ufologia, inclusive lá fora, querendo respostas para esse tipo de pergunta que você acabou de fazer. Então eu tive contato, sim. E dentro de nave, fisicamente. Mas isso, para eu falar isso abertamente, vão me desmoralizar, vão me perseguir, eu não queria pagar o preço que eu já paguei por ter falado isso anteriormente. Prefiro me omitir
e reservar apenas o produto desses encontros para oferecer para quem servir, para quem quiser aprender ou saber, enfim. Então, mas eu não gosto de falar de experiência pessoal, ela acaba se tornando perigosa. Não é legal. Alfredo, eu já ia encerrar agora, mas eu gostaria de fazer a pergunta do Claudino, do Cláudio Sapucaia, um amigo nosso também, lá do Centro Espírita William Crookes, que eu mando um forte abraço. Professor, a transferência desses espíritos se dá através de naves físicas? Foi isso que entendi quando o senhor falou da nave charuto? Não. A maior parte das transmigração é como os espíritos dizem, transmigração de almas. Essa seleção, nesse momento, ela está sendo feita no plano espiritual, com os desencarnados. Então, à medida que a gente vai desencarnando, e principalmente quando tem desencarnes coletivos, ali a espiritualidade já separa quem vai ficar, quem vai, enfim, é por aí. Mas é transmigração de almas. A viagem física, ela existe para poucos contatados, porque, veja bem, um de nós que entre numa nave vai ser levado para um planeta onde eles já dominaram vírus, bactérias, eles não têm mais doenças, já não tem mais propriedade privada, não tem mais sexualidade como a nossa, enfim, eles já superaram tantos desafios evolutivos. Se a gente for lá do jeito que a gente vai contaminar com vírus, bactérias, desejos, vibrações, sintonias. Isso não é agradável para eles. Então, é por isso que não vai gente encarnada, vai gente desencarnada. Para você ir encarnado, vai, mas você vai sob as condições de disciplina, de pureza espiritual merecida. Não é qualquer um, não é por acaso. Não estou fazendo cantando vantagem de ego nenhum. Eu acho que isso cada um sabe de si, tem muita gente evoluída aí que nem sabe que é evoluída. E não procura o contato simplesmente porque está condicionada a viver reclusa dentro da religião, dentro do centro, e aí não investiga essa área que seria muito fácil de ir. Mas aí vai quando? Vai quando dorme em sonho, o perispírito pega, os espíritos levam, ela vai e faz essa viagem. Mas poderia ser numa nave fisicamente? Poderia. Mas é mais raro isso. É muito mais raro. Devido às condições que precisa ter. Okay? Nós gostaríamos, antes de encerrar, informar o próximo tema do programa Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está oculto. Próximo programa, dia 21 de maio, às 22 horas, com o tema Efeitos Poltergeist. Será com o expositor, nosso convidado, Dr. André Luiz Santos, de Taubaté, São Paulo. Efeito Poltergeist. E você pode participar, você já está convidado a participar com a gente no dia 21 de maio e divulguem, compartilhem, para que o nosso programa possa cada vez chegar mais longe e alcançar o maior número de pessoas. Gostaria já de deixar também aqui os nossos parabéns para os Dias das Mães, Narras, que já está chegando pertinho. Eu mesmo vou passar com a minha. Narras, suas considerações finais. E mais uma vez, gratidão por participar com a gente do programa Espiritismo Sem Máscaras, com esse tema palpitante. Márcio, só gratidão, viu? Agradeço a você, o seu convite, muito nobre, muito honrado por mim. Agradeço a presença dos amigos no nosso grupo da federação, alguns nossos, a Normélia, a Beth e outros que porventura tenham participado. Fico muito feliz, muito alegre mesmo de tê-los contado presente no nosso programa. Fico muito feliz, muito obrigado.
E as mães, os nossos parabéns a todas as nossas amigas que são mães. A minha mãezinha já desencarnou e eu penso que ela já está encarnada aqui comigo. Então, eu só tenho felicidade. Eu sou um privilegiado, sinceramente. Sou muito grato pela vida, pelas bênçãos, por tudo que eu recebi nessa vida. É muita coisa boa. Sou muito grato. E agradeço a todos. Agradeço a todos pela presença, pela amizade, pelo carinho. Uma honra muito grande ter-los ficado junto nesse momento. Um abraço a todos. Obrigado. Beijo. Beijo no coração de todos. E continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita.